E nessa noite nós temos um convidado especial, um convidado aqui de dentro. Queria chamar aqui o Paulo Ferreira. Paulo trabalha conosco aí na igreja infantil, nos adolescentes, no CRE. E nós convidamos ele nessa noite para ministrar a palavra. Paulo, que Deus abençoe muito sua vida. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Não repare que eu estou um pouquinho nervoso. Um privilégio, né? Uma honra a gente poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Como o pastor Natalino sempre diz toda quinta-feira quando ele chega aqui, né? Estamos num culto de vida vitoriosa, né? Glória a Deus. E é um privilégio a gente poder compartilhar essa palavra que nos dá essa vida vitoriosa, né? Então, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos, a gente colocasse esse momento diante do Senhor em oração, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, o Senhor é o Deus que tem o controle de tudo em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa, em torno do Teu nome, para Te louvar, para Te cultuar, Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Queremos abrir o nosso coração nessa noite para ouvir a Tua voz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Toda ação maligna e obra do inferno nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Quanto a mim, perdoa os meus pecados, limpa-me, purifica-me, que eu seja um canal limpo para compartilhar e transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Culto de vida vitoriosa, né? Não tem como... Amém, glória a Deus. Nós não pensarmos nessa palavra, né? Vitória. E vitória, quando a gente pensa em vitória, a gente acaba sempre pensando exatamente no resultado, que é a vitória, né? Mas para a gente chegar na vitória, existe um caminho, existe várias circunstâncias que fazem com que o resultado seja a vitória. A gente lembra, por exemplo, de um atleta nas Olimpíadas ou em qualquer outra situação que ganha uma medalha. A medalha, a vitória, é o resultado. Mas para que ele tivesse chego até aquele ponto, existe ali um trabalho, né? Muita coisa que os bastidores não revelam, né? Escondem, lesões, dores, dificuldades, tantas coisas, né, que o atleta passa para conseguir chegar naquele resultado, tantas tentativas e erros, tantas frustrações, e o resultado final é a vitória, mas a gente não sabe desde quando ele está tentando obter aquela vitória, mas a gente está olhando para a vitória e é isso, esse é o nosso objetivo, né? Outro exemplo que a gente pode ter de vitória também, que alegra muito o nosso coração, é quando a gente vê uma família abençoada, um casamento já de 30, 40, 50 anos, e a gente olha aquilo e quer ter aquilo como resultado para a nossa vida, né? A gente vê, nossa, que casamento abençoado, que família bonita, abençoada, os filhos criados no caminho do Senhor. Só que, para que isso acontecesse, existiu ali um preço que aquele casal pagou, trabalho, dedicação, esforço, abnegação muitas vezes, tantas coisas para que o resultado seja exatamente a vitória. Então, a vitória é a parte final desse processo, mas até a gente chegar na vitória, seja ela qual for, em que área for da sua vida, existe um caminho que a gente precisa percorrer, né? E pensando nisso, uma das coisas que a gente pode analisar com relação a todas as pessoas que chegam na vitória, seja o atleta, seja um profissional, seja o casal abençoado, sabe qual é a principal característica deles? Nunca desistiram. Eles permaneceram até que a vitória chegou. Às vezes tiveram quedas, às vezes tiveram dificuldades, às vezes tiveram situações que impediram que, de repente, eles continuassem. Mas eles voltaram, eles levantaram, eles caíram e eles prosseguiram até chegar à vitória. Então, nunca desistir é o principal objetivo que a gente tem que ter se a gente quiser conquistar qualquer vitória que seja na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, aonde você projetar a sua vitória. Nunca desistir é a primeira premissa que você tem que ter como
firme na sua mente que você não pode abrir mão. Porque se você desistir, acabou tudo, parou, não vai continuar, não vai ver aonde isso vai chegar. Então, pensando nisso, a gente tende a ficar um pouco mais resistente. Então, se estiver doendo, eu tenho que continuar. Se estiver escuro, a palavra diz, se não tiver luz nenhuma, firme-se no nome do Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Se estiver chorando, se estiver com dificuldade, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tantas outras coisas que fazem a gente ficar firme a ponto de poder chegar na vitória. Então, a palavra nos sustenta e nos traz essa resistência para a gente conseguir chegar nesse objetivo final, que é a nossa vitória. A palavra de Deus diz também lá em Lucas 9:62, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Então, o trabalho sempre vai ser nosso, a bênção vem do Senhor, mas a gente que tem que colocar a mão no arado, a gente que tem que trabalhar, a gente que tem que enfrentar, a gente que tem que fazer o trabalho do atleta aqui, o esforço, a dedicação, o empenho, o trabalho do casal aqui que conseguiu chegar no resultado de um casamento bom, esse trabalho é nosso. Então, se você quer ter uma vitória na sua vida profissional, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ir além para que você tenha essa vitória. Mas a bênção vem do Senhor. E aonde que entra a bênção? Aonde a gente não pode fazer nada, aonde precisa de um milagre, aonde precisa de algo sobrenatural, e aí o Senhor vem e faz esse milagre. Mas Ele abençoa quando a gente está trabalhando. Pensando nisso, o texto que Deus colocou no meu coração sobre vitória, você vai achar um pouco estranho no começo, mas depois você vai entender, está lá em Atos, capítulo 27, falando sobre um momento na vida do apóstolo Paulo, onde ele está fazendo uma viagem em direção a Roma. E, na verdade, é uma verdadeira aventura que vai acontecer nessa viagem, né? Mas tudo começa muito bem, mais ou menos. Nesse momento aqui que Paulo está indo para Roma, ele é um prisioneiro, ele já estava preso há 2 anos em Jerusalém, e por ser cidadão romano, ele tinha exigido que ele pudesse recorrer, era um direito que ele tinha, diante de César, em Roma. E aí, 2 anos depois, chega essa oportunidade, ele está sendo levado para Roma. E essa viagem começa num navio com 276 pessoas a bordo, então não deveria ser um navio assim tão pequeno. A maioria dessas pessoas eram prisioneiros. E já vamos ler o versículo 1, já para a gente começar a basear. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então aqui começa a viagem, entregaram Paulo para o centurião e eles já estão iniciando a viagem. No versículo 4, portanto, dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, logo no início da viagem, já começou ali um sinal de que talvez essa viagem não fosse dar muito certo, ou tivesse que esperar mais um pouco para que a viagem continuasse, porque o versículo está falando que os ventos eram contrários. E eu não entendo nada de navegação, mas o texto deixa claro aqui o que aconteceu por conta desses ventos contrários. Mas aqui no nosso dia a dia, quando a gente pega vento contrário, seja andando de bicicleta, seja andando na rua, já é algo que você tem que fazer um esforço maior, que você tem que ali dedicar uma atenção e atrapalha. Imagina no mar, né? Porque depois desses ventos contrários aconteceu aqui uma grande tempestade. Então, era um primeiro sinal de que, de repente, essa viagem teria que ser abortada ou tivesse que esperar um tempo maior ali para começar. Mas isso não acontece. E aí a gente vê aqui do versículo 4 até mais ou menos o versículo 9, eles mudam de navio, eles tentam fazer um caminho diferente ali para pegar a menos intensidade do vento. E aí chegando a partir do versículo 9, tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo admoestava-os, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Então aqui a gente vê claramente que essa viagem não ia dar certo, né? Porque
o texto deixa claro, né? O piloto creu mais no que o centurião creu mais no que o piloto dizia do que no que Paulo, o homem de Deus, estava dizendo. O homem de Deus estava dizendo: é melhor a gente não seguir porque essa viagem não vai dar certo, a gente vai ter perda para o navio, vai ter perda para o que a gente está carregando aqui, para a bagagem, não vai ser bom. Mas, pela experiência do piloto, talvez, pela confiança que ele tinha, o conhecimento, eles decidiram seguir viagem. E aqui a gente já começa a tirar algumas lições para as nossas vidas, né? Em alguns momentos a gente se depara sendo esse piloto ou esse centurião, né? A gente está diante de algumas circunstâncias, de algumas situações onde a gente tem algum conhecimento, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, e por aquilo que a gente acha, a gente toma decisões. E esquece, às vezes, de ouvir a voz de Deus, de consultar a Deus, de saber se essa realmente era a vontade de Deus, se aquele era o momento para que eu fizesse aquilo, e sendo que depois a gente acaba tendo consequências assim como esses homens tiveram. Então, aqui fica já um primeiro aprendizado desse texto, né? Nunca deixe de ouvir e obedecer a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus tantas vezes aqui sentados no culto, os nossos pastores pregando, a gente recebe a palavra, a gente sabe que Deus está falando com a gente, e depois, em alguns momentos depois, a gente esquece, acaba não praticando e vai tomando as nossas decisões aí no dia a dia, com a palavra que a gente tinha recebido, desprezando a palavra ou esquecendo da palavra, daquilo que Deus tinha falado para a gente fazer, e nós não fazemos, e acabamos depois tendo consequências desastrosas, como Paulo disse aqui, teremos consequências desastrosas, e é fato, porque Deus deu a direção, a gente não obedeceu, não vai dar certo, né? E aí, um outro ponto desse início da viagem é que eles, em primeiro lugar, desprezaram o sinal do vento contrário, que eles já poderiam ter ali observado e tomado uma decisão diferente, e não ouviram a voz de Deus. E, por último, eles foram seduzidos pela sua própria vontade, por aquilo que eles estavam vendo. Se você ler agora comigo no mesmo capítulo 27, no versículo 13, está dizendo assim: começou a soprar um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos. Então, racionalmente, começou a soprar um vento fraco, ou seja, eles foram enganados por aquilo que eles estavam vendo. Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente se engana facilmente. Eles tinham desprezado ali o que Deus tinha falado, e eles não ouviram a voz de Deus e tomaram decisão por aquilo que eles estavam vendo. Como é que eu posso ver sem ter o Espírito de Deus falando comigo? Eu não vou ver a coisa certa. E aquilo que eles estavam vendo levou eles para uma tempestade. Eles viram e sentiram ali um vento brando, um vento fraco. Eu li aqui na versão do meu celular, mas aqui na minha Bíblia fala assim: soprando o sul brandamente e pensando já terem alcançado o que desejavam. Então eles pensaram que tinham alcançado aquilo que eles desejavam. Quantas vezes não somos nós assim, né? A gente está diante de alguma situação e pensamos que alcançamos aquilo que desejamos e acabamos tomando a nossa decisão sem consultar a Deus e sem ouvir a voz de Deus. Então foram 3 coisas aqui que fizeram esses homens caminhar rapidamente, não foi nem lentamente, em direção à tempestade. Não ouviram a voz de Deus, desprezaram os sinais e foram seduzidos pelos seus próprios olhos. 3 coisas que fizeram com que eles entrassem de cabeça ali nessa tempestade. Até anotei aqui: quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, as circunstâncias vão nos enganar. Foi o que aconteceu aqui. O vento enganou eles, parecia que era o que eles precisavam, que eles desejavam, e eles foram. E aqui, a partir do versículo 14, começa uma grande luta. Mas o culto é de vida vitoriosa, a gente não pode esquecer disso, né? Para vencer, a gente vai ter que enfrentar algumas lutas, algumas batalhas, não tem jeito. Esses homens, nesse momento, eles, a partir do versículo 14, diz assim: mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento, chamado Euroaquilão. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, demos mão a tudo e nos deixamos ir à toa. O texto está falando um vento que veio de repente. Esse vento veio de repente, mas eles já tinham sido avisados antes que isso ia acontecer, né? Então isso acontece exatamente assim na nossa vida, né? Às vezes a gente entra em algumas situações que a gente tinha sido advertido antes e de repente a gente se vê no meio de um furacão como esse aqui.
né? A gente não deu atenção à voz de Deus, aos 3 sinais que eu falei, e aí a gente está no meio de um furacão como esse, onde o vento vem de repente e o nosso barco começa a ser açoitado de um lado para o outro, sendo jogado de um lado para o outro, de forma que eles disseram aqui, nesse versículo 15, no finalzinho do versículo, diz que e nos deixamos ir à toa. Aqui nessa tradução do telefone aqui, fala assim, por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Qual a primeira regra para a gente ser vencedor, que todo vencedor tem? Não desistir. E aqui o que eles estavam fazendo? Desistindo, né? A primeira coisa que eles fizeram diante desse enorme problema foi desistir. Não dá para dizer que eles estavam errados ou que eles estavam certos. Humanamente falando, é o que a gente sente quando a gente está diante de problemas que a gente não tem controle sobre ele. Esse é um tipo de problema que a gente não tem controle, é um problema, eles estavam lutando ali contra a natureza, contra a força da natureza, né? Uma tempestade no mar, um vendaval, sei lá qual era o nome disso que estava acontecendo ali, mas segue-se que era que nada do que eles pudessem fazer podia resolver aquilo que estava acontecendo. E às vezes isso acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente está diante de lutas que fogem do nosso controle, né? Uma enfermidade, problema no lar, um problema com os filhos, financeiro, que às vezes nada do que a gente faz é suficiente ou é capaz de resolver aquilo que a gente está enfrentando. E a gente fica como? Igual esses homens. E desistimos de tudo. Esse versículo que eu li na versão aqui do telefone. E isso é o que a gente tem que guardar no nosso coração, que a gente não pode fazer, é desistir. Sabe por quê? Porque a gente nunca está sozinho. Esses homens estavam passando essa situação, mas o Senhor estava sobre esse barco. Não por conta deles, talvez esses homens não eram homens que tinham experiência com Deus, mas o apóstolo Paulo estava no barco e Deus estava com o apóstolo Paulo. Você quer saber de uma coisa? No Atos 23, no versículo 11, 2 anos antes, Paulo recebeu uma palavra do próprio Jesus. Foi uma visão com Jesus falando com ele, e Jesus está dizendo assim para ele, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, apresentando-se o próprio Jesus, disse, Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então ele sabia que ele ia chegar em Roma, ele estava indo para Roma, ele tinha essa palavra, o próprio Jesus falou isso para ele, então ele tinha essa segurança. Mas a gente vai ver que mesmo com essa palavra de segurança que ele tinha, ele também deve ter ficado com medo nesse momento aqui. Mas eu usei esse texto para fazer você entender que Jesus estava sobre aquele barco, né? Independente do que estava acontecendo. E assim é na nossa vida. Eu e você que temos o Senhor como Senhor das nossas vidas, independente do problema, da situação, da circunstância, seja ela qual for, o Senhor está sobre a nossa vida. Tem um versículo que, Jeremias 20, capítulo 20, versículo 11, a primeira parte do versículo que fala, o Senhor, o forte guerreiro, está com você. O Senhor, o forte guerreiro, está com você. Não importa o problema, não importa a situação. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. O Senhor está com a gente, independente da circunstância que a gente esteja enfrentando. Só que a gente volta para a nossa humanidade. Esses homens estavam enfrentando um momento ali onde eles estavam diante dessa luta que eles não tinham nenhum controle sobre ela. E quando a gente se sente assim, a gente acaba ficando fraco, vai se enfraquecendo, vai até por conta do tempo que a luta demora, né? Às vezes, quando a luta passa rápido, a gente consegue se recuperar e ir mais rápido. Mas nesse caso aqui, a coisa estava indo de mal a pior. Se depois você lê o texto com calma na sua casa, mas do versículo 14 aí, até o final do versículo 27, praticamente, a tempestade vai piorando. Tem um versículo aqui, versículo 20, não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então aqui fica bem claro que situação que eles estavam vivendo, né? Eles já não tinham mais esperança de salvamento, porque há muitos dias eles já não viam mais sol, mais lua, mais estrela, não tinha mais nada, era só chuva, vento, tempestade, aquele momento na vida da gente que a coisa está tão feia que realmente, para onde você olhar, você não tem esperança. E, mais uma vez, eles declaram
né, fugiu-nos toda a esperança. E aqui entra um outro ponto muito importante, quando a gente passa situações como essa, esse texto a gente aprende isso também, é ter do nosso lado pessoas que andam com o Senhor, pessoas que podem ser bênção na nossa vida, pessoas que vão nos abençoar com uma palavra, com uma oração, e essa pessoa era Paulo nesse barco, né? Depois desse versículo, o versículo 21, diz assim: havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis, na verdade, ter me ouvido, e não ter partido de Creta, para evitar essa avaria e perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, sempre esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que estão contigo. Então, mais uma vez aqui, Paulo recebendo uma visão de um anjo agora, né? Na outra vez foi o próprio Jesus, reafirmando aquilo que tinha sido dito 2 anos antes. Eu entendo, eu fiquei pensando quando eu li isso aqui, talvez Paulo nesse momento aqui estava com medo, né? Porque ele tinha essa palavra, ele tinha essa promessa, ele sabia que ele estava indo para um lugar que Deus tinha mandado ele ir, mas olhando para aquela circunstância, para aquela tempestade, talvez ele estivesse pensando ali, acho que vai ser difícil a gente sair dessa situação. E aí Deus manda um anjo ali e fala: olha, Paulo, fica tranquilo, porque você vai chegar em Roma, e todos que estão com você. E aí ele se levanta e ele dá essa palavra para o pessoal do navio, e fala: olha, o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo essa noite e falou que nós vamos chegar no nosso destino. Vai haver perda, vai haver dificuldade, vai haver problema, mas a gente vai chegar. Então, essa é a importância de a gente ter junto com a gente pessoas que têm a mesma fé que a gente e que podem nos abençoar quando a gente está passando dificuldade, né? Porque quando a gente está, às vezes, muito fraco, às vezes a gente não consegue nem orar, né? Muitas vezes a gente está com tanta luta, com tanta dificuldade, que até para orar a gente perde a força. E aí vem um irmão, uma pessoa, e nos dá uma palavra. Outra coisa que a gente tem que fazer sempre quando a gente está passando luta é vir para a igreja. É aqui na igreja que a gente vai receber a palavra, é aqui na igreja que a gente vai ser fortalecido, edificado, né? Sempre que você puder, venha para a igreja, não deixa de vir para a igreja, né? Adorar o Senhor. Esse é o lugar onde a presença do Senhor se manifesta, onde o Senhor fala conosco, onde nós somos libertos, transformados, tudo acontece aqui. Então, é aqui que a gente é fortalecido. Vem para a igreja quando você estiver passando luta. Às vezes, quando as pessoas estão passando luta, falam: nem vou para a igreja hoje, está tão difícil. É o contrário, eu tenho que correr para a igreja, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que vir aqui. E, se eu pudesse, eu morava aqui quando eu estou com luta, né? A gente tem que olhar assim, porque é aqui que a presença de Deus se manifesta. Então, é algo que eu também aprendi com esse texto. E segue-se que depois que Paulo deu essa palavra, mais ou menos assim, né? Seria para eles ficarem tranquilos, né? Ou seja, a gente recebeu uma palavra hoje no culto, Deus vai fazer, a gente ouviu, porém, passou mais um tempão aqui, o texto diz mais 14 dias, e a coisa continuava do mesmo jeito. Depois que ele deu essa palavra, o versículo 27 diz assim: chegada a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos de uma e outra banda do mar Adriático por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos da terra. Então, depois que recebeu a palavra, ainda demorou para a coisa acontecer. Então, esse é um momento onde, às vezes, a gente dá uma enfraquecida, né? A gente recebeu uma palavra, mas, olhando ao nosso redor, que era o caso deles, olhava para cima, para baixo, só via a noite, só via a chuva, só via o vento continuava açoitando o barco, nada tinha mudado, né? É um momento que, às vezes, a nossa fé estremece, né? A gente tem a palavra, mas não vê nada mudando, não vê nada acontecendo, né? Mas a gente não tem que se mover por aquilo que a gente vê, a gente tem que se mover pelo que a gente crê. A palavra de Deus, que é o nosso referencial, que é o nosso guia, é nela que a gente tem que estar pautado, independente do que a gente está olhando, né? Porque às vezes as circunstâncias ao nosso redor não são boas, né? De fato não eram aqui, mas a palavra era de que eles iriam vencer essa situação, a tempestade ia passar. Então, não sei se você está passando alguma tempestade, a tempestade vai passar. Por mais que a gente não veja o final da tempestade, né? Como era difícil eles verem aqui, identificar que essa tempestade ia acabar, mas ela tinha data para acabar. O pastor Natalino sempre fala isso aqui, né? A luta vem e passa, ela tem tempo para acabar, né?
O pastor Mário, que vinha na nossa igreja, já está com o Senhor, ele falava isso, né? A luta vem e passa, depois ela vem outra vez, mas ela vem e passa. E é assim a vida do cristão, né? É lutando e vencendo dia a dia. E segue-se que essa batalha deles contra o tempo aqui continuou. Para encurtar a história, depois, quem não conhece o texto, lê com calma em casa. O barco foi açoitado até um lugar onde ele encalhou, estava perto de uma ilha chamada Malta. Esse barco se arrebentou, todo mundo, para sair do navio, teve que sair a nado para chegar a salvo na ilha. Uns foram nadando, outros foram em pedaços de destroços do navio, mas 276 pessoas chegaram salvas na ilha, como a palavra tinha sido dita através do apóstolo Paulo. E o mais legal que a gente vê nisso tudo é que, por mais que eles estivessem ali com medo, com a insegurança, com a incerteza, Deus já tinha tudo preparado. Aquilo que eles iam viver depois, que eles não imaginavam o que era, já estava preparado. E isso é algo que a gente pode pegar para a nossa vida também, né? Às vezes a gente está passando alguma situação, algum momento difícil, o nosso barco está igual esse barco aqui, está quase quebrando, está quase afundando, e a gente fica às vezes segurando, com medo de que isso aconteça, porque pensando que o que pode acontecer depois vai ser pior, né? Mas na verdade, quando o Senhor está no controle da situação, Ele já tem a situação toda preparada, né? Esse barco foi quebrado, eles chegaram na ilha, e nessa ilha que eles chegaram, a ilha de Malta, a partir do capítulo 28, vou ler o versículo 1. Estando a salvos na praia, souberam então que chamava-se Ilha de Malta. Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira e nos recolheram, a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, eles foram bem recolhidos nessa ilha, quando eles chegaram, passaram ali, foi aquele momento onde Paulo é picado pela serpente, não acontece nada com ele, aí eles começam a pensar que ele é um Deus, e por conta disso ele é chamado para orar por uma pessoa que era mais importante da ilha, essa pessoa é curada, aí ele começa a orar pelos enfermos todos da ilha. Para resumir, no final da história, o versículo 10, e estes nos distinguiram com muitas honras, e quando embarcamos, proveram-nos de todas as coisas necessárias. Na ilha tinha já um barco para eles, na ilha tinha toda a provisão que eles precisavam, e eles foram honrados, além daquilo que eles podiam imaginar do que ia acontecer naquela ilha, né? Então, o barco ficou pelo caminho, a luta foi difícil, né? Não deu para salvar, que eles estavam querendo salvar ali, mas Deus já tinha tudo preparado naquela ilha para fazer a viagem continuar, para trazer a provisão para eles, além daquilo que eles podiam pensar ou imaginar. E eu anotei, para a gente finalizar aqui, alguns pontos com relação a esse texto, né? O primeiro, não confiar em mim mesmo. No início do texto, a gente vê ali o centurião e o piloto confiando neles mesmos, né? Um confiando na sua experiência, na sua capacidade de enfrentar a tempestade. Acho que dá certo, não vai dar errado. Eu entendo do que eu estou fazendo. E ele, confiando nele mesmo, ele se enfiou nessa tempestade. O outro ponto que eu anotei, ouvir os homens de Deus. Esse mesmo piloto não deu ouvidos a Paulo, quando Paulo falou lá no versículo 10, melhor a gente não ir, o barco vai quebrar, a gente vai ter prejuízo e tal, e eles não deram ouvidos. O versículo 11 diz que o centurião preferiu dar ouvidos ao piloto, né? Que vozes nós temos ouvido? A quem nós temos dado ouvidos? A gente tem dado ouvido à voz que sai aqui do altar, à voz que sai aqui da palavra de Deus, ou a gente fica dando ouvidos às vezes a outras coisas que a gente ouve lá fora e que contaminam a nossa mente, que roubam a nossa fé, que nos fazem enfraquecer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado a que vozes a gente tem deixado dominar a nossa mente, a entrar no nosso coração. Terceiro, não ignorar os sinais. Desde o versículo 4, diz que os ventos eram contrários, e eles não ligaram para isso. Continuaram, mesmo identificando ali que isso podia dar errado. Quinto item que eu anotei, independente da circunstância, há sempre uma saída. Esse era o tipo de situação que parecia que não tinha saída, né? Uma viagem fadada ao fracasso.
tantos dias sem ver sol, sem ver lua, chuva, o barco quebrando. Tem um versículo que a gente não leu que diz que eles amarraram o barco todo com cordas grossas por fora, com medo do barco se desfazer, barco de madeira. Então, tinha tudo para dar errado, mas Deus sempre tem uma saída. Se a gente estiver diante de alguma situação que tem tudo para dar errado, aqui tem uma outra coisa que tem nessa situação, né? Tem dois tipos de pessoa que entraram nessa tempestade. Uma que entrou, o comandante, o centurião lá, que eles poderiam ter evitado essa situação e não ter entrado nela. E outras entraram involuntariamente, que era o caso de Paulo e dos prisioneiros, né? E às vezes nós somos esses dois tipos de pessoa, né? A gente pode evitar e acaba entrando, ou a gente entra involuntariamente, fazendo parte aí, sei lá, da nossa casa, da nossa família. A luta vem por conta de uma situação e a gente está no barco. Então, são dois tipos de pessoa que a gente identifica também que podem estar dentro dessa situação. Talvez você seja um ou seja o outro. Você entrou por acaso ou você podia ter evitado e acabou entrando. E sexto, a provisão estará sempre aonde Deus me levar. Eles foram levados para uma ilha que eles nem imaginavam que eles iriam parar lá, e lá tinha tudo que eles precisavam. Eles ficaram 3 meses nessa ilha, não foi de um dia para o outro, eles ficaram bastante tempo lá, foram bem tratados, tiveram honra, saíram num barco lá que deu para levar todo mundo e tinha tudo que eles precisavam. E sétimo, o caminho pode ser difícil, pode ser que o seu barco quebre, pode ser que ele se perca, mas Deus tem algo melhor para onde Ele te levar e já está pronto te esperando. É isso que a gente vê nesse texto, né? Então, pensando nesse texto aí para a gente caminhar para o final, talvez você não esteja passando nenhuma luta, nenhuma dificuldade, mas você pode ser esse Paulo, porque ao seu redor pode ter pessoas passando lutas, passando dificuldade, e você tem que ser essa voz que vai se levantar para dar direção nessa tempestade que eles estão vivendo, para iluminar o caminho do perdido, para trazer salvação, para trazer direção para esse mundo que não sabe o que fazer, né? Se a gente for olhar hoje o mundo que a gente vive, está todo mundo vivendo essa tempestade, né? Está todo mundo indo para o inferno. Quem não tem Jesus está caminhando nessa direção. E nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, e a gente tem que ser esse Paulo, essa voz que se levanta para falar, olha, tem solução, tem esperança, tem salvação. Olha para mim, o Deus a quem eu sirvo, fala comigo, e a gente vai ser a voz de Deus que essa geração vai ouvir. Ou você pode ser essa outra pessoa que está no meio de uma tempestade, que está aí vivendo dias difíceis, dias de luta, né? Mas hoje o Senhor ele está dizendo para mim e para você, não desista, você só vai ver a vitória se você continuar, se você ficar firme, se você se entregar. Durante o texto tem um outro versículo onde alguns dos tripulantes eles ameaçam se jogar do barco. Eles descem o bote salva-vidas e eles queriam fugir, porque eles ficaram com medo. E aí Paulo, vendo isso, ele falou para o capitão do navio, olha, se eles fugirem, todos nós vamos morrer, porque a promessa era para que todos fossem salvos. E aí eles não deixaram que eles fugissem. Então, isso é algo que a gente tem que ter também no nosso coração. Se a gente fugir, se a gente desistir, talvez pessoas ao nosso lado também vão acabar sendo impactadas com essa nossa decisão, né? Você não prejudica só você prejudica outras pessoas. É ao passo que quando você se coloca firme, se coloca de pé e fala, não, em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou continuar, a gente também impacta outras pessoas com a nossa decisão de conseguir, de continuar firme no Senhor. Então, nessa noite, o que Deus colocou no meu coração é essa palavra. Fica firme no Senhor, se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, confia no Senhor, independente se a luta está terrível, como estava nesse caso aqui que a gente leu, mas há sempre uma saída, sempre uma luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus. Mas o principal é nós não desistirmos, é estarmos com os nossos olhos firmes no Senhor. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação, né? Olhando firmemente para o autor e salvador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, aquele que me guarda, não dorme nem tosqueneja. Então, irmão, fica firme no Senhor. Eu queria fazer uma oração. Todos fechassem os olhos, por favor, abaixa a cabeça.
Se de alguma forma o Senhor falou com você, você quer se colocar diante de Deus, apresentar a sua vida, esse é o momento. Queria que você ficasse de pé, se colocasse de pé para a gente orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir a bênção dEle, a força que vem do Senhor para a gente continuar firme e vencer as tempestades da vida em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nesse momento, nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é transformadora, a Tua palavra que tem o poder de mudar as nossas vidas, de restaurar as nossas vidas, de mudar qualquer situação, Pai. E ao ouvirmos essa palavra, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, em pé, reconhecendo que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor, reconhecendo que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Apresentamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos dê graça, nos dê porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, para que possamos enfrentar e vencer, Pai. Assim como temos aprendido aqui, Senhor, na Tua casa, aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence, Senhor. Renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova o nosso vigor, renova a nossa fé, Senhor, para que possamos vencer, Pai, toda a luta, toda a tempestade, toda a dificuldade, tudo aquilo que tem se colocado diante de nós, Pai, que seja repreendida em nome de Jesus, Pai, que toda a luta caia por terra em nome de Jesus, Pai, que possamos ser revestidos do Teu poder e da Tua força nessa noite, Senhor, possamos voltar para casa com a nossa vitória, com o nosso milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, possamos viver, Pai, a bênção do Senhor, Pai, o milagre do Senhor nas nossas vidas, Pai, e que também possamos ser, Senhor, a voz dessa geração, Pai, a luz dessa geração, aqueles que olharem para nós sejam impactados, Pai, com a Tua presença, com aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, com os milagres que o Senhor tem feito, Pai, para que possam encontrar salvação através das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, Te agradecendo, Senhor, e Te louvando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Glória a Deus. Creio que essa palavra é para a gente meditar, né? Guardar no coração, e se você não anotou, você depois pode assistir novamente. Eu gosto muito desse texto do naufrágio, porque mostra que Paulo, ele tinha uma promessa do Senhor, e nós temos uma promessa, nós temos a palavra de Deus. Independente da luta que vai vir sobre as nossas vidas, nós temos uma promessa, nós temos a palavra, nós temos a direção. Ele falou sobre luta, por exemplo, sobre o casamento. Eu, por exemplo, estou casado há 35 anos, e nesse período tivemos muitas lutas no meu casamento, mas nós não desistimos, nós tínhamos uma promessa, nós temos a palavra. Então, meu irmão, se firme nessa palavra, porque as lutas vão vir, o mar vai balançar, os ventos virão, mas se você estiver firmado na palavra, na promessa do Senhor, você vai ter vitória. O barco vai afundar, mas você não vai se perder, porque o Senhor é contigo. Ele falou também sobre se aproximar de pessoas que vão te abençoar, seja com pessoas que são bênção na tua vida. Não coloque gente na tua vida, no teu dia a dia, que vão te afundar, que vão trazer palavras ruins, que vão te tirar da presença do Senhor. Mas se firme em pessoas que são bênçãos, no nome de Jesus. Ele falou também sobre as vozes, né? Que voz que você tem ouvido? A melhor voz para se ouvir é a da palavra, é do Senhor. Ouça a voz do Senhor, venha no culto, mesmo cansado, mesmo com preguiça, né? Hoje foi um dia de feriado para muitos, e muita gente estava lá. Eu mesmo fiquei em casa o dia inteiro, preguiçoso, mas não, eu tenho um compromisso, vamos à casa do Senhor, e você fez isso, então venha, se envolva, porque Deus tem coisas boas, e Deus tem milagres para você, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria ainda
trazer um desafio. Quem sabe tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus. E essa palavra, ela só tem sentido para aqueles que um dia entregaram os seus corações para Jesus. Porque Ele que é que faz a diferença. No meu caso, se eu estou 35 anos casado com a mesma mulher, Deus tem tido misericórdia da vida dela e me aturar, e me amar. E é porque Deus tem estado na nossa história, Ele tem dado direção. Então, meu querido, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não abriu o teu coração e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, saiba, você está perdendo tempo. É o momento, hoje é o dia de tomar essa decisão. E se você deseja, repete uma oração comigo. Você que está nas redes sociais também, Deus está falando ao teu coração. Você está passando um grande naufrágio, uma luta tão grande. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te livrar, o Senhor quer te dar vitória, no nome de Jesus. Você que deseja entregar teu coração para Jesus, repete uma oração comigo. Diga assim: querido Deus e Pai, nessa noite, ao ouvir a tua voz, eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para me dar salvação, para me dar vida e vida eterna, no nome de Jesus. Amém.